E a palavra que ele colocou, o tema que eu separei é assim, ó, pecado perdoado, consequências à parte. Vai ficar um suspense. A gente vai falar um pouquinho sobre Davi, a gente vai ler textos que são grandes, mas eu preciso trazer o entendimento realmente da palavra, assim, a gente vai ler com calma, tranquilo, e eu preciso trazer entendimento desse homem, Davi, que foi segundo o coração de Deus, mas que vacilou, como o pastor falou aqui, que errou, né? E a gente, às vezes, olha para a nossa vida, a gente se acha muita coisa, né? Ou a gente, às vezes, não se acha nada, ou é o extremo, né? Ou se acha muito, ou não se acha nada. Mas quando a gente olha para alguns homens da Bíblia, como Davi, como outros homens, que foram homens assim, que tiveram uma intimidade tão grande com Deus, mas que pecaram, traz para nós uma esperança. Não de que a gente vai viver em pecado, não. Mas de que há jeito para a nossa vida, que Deus tem um propósito para cada um de nós. Assim como Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, mas teve seus pecados, teve seus erros, é isso que eu vou falar hoje. Hoje eu vou centralizar bem no pecado dele, da consequência, porque eu quero trazer para nós o temor ao Senhor, que não se tem mais. As pessoas, elas pregam assim e falam assim, pregam que eu falo não é só na igreja não, pregam aí o importante é ser feliz. Não é isso que as pessoas pregam? O importante é minha conta bancária, o importante é minha família estar bem, o importante é eu curtir a vida, porque a vida é muito curta e eu tenho que curtir a vida, o importante é eu ser feliz. E a gente vê, quando a gente estuda a palavra, a gente tem uma ideia muito grande que pecado é perdoado? É, mas pecado tem consequência, e consequências desastrosas. E consequências que vão às vezes, acarretar a vida da pessoa até o final. A pessoa morre sozinho. Vou falar de Davi, vocês vão saber por que eu estou falando isso. Às vezes morre sozinho, por causa de um erro. Então, o que eu quero trazer para nós, igreja? Temor ao Senhor. As escolhas estão aí, como o pastor falou aqui, né, sobre Deus deu a oportunidade para todos os homens. A escolha está em nossas mãos, de querer errar ou acertar, da gente parar e falar assim, o que vai ser a consequência se eu cometer esse pecado? Qual vai ser a consequência se eu fizer isso? Qual vai ser a consequência se eu fizer aquilo? Que haja em nós o temor do Senhor. E o que é o temor do Senhor? É medo? Não. É entender que Deus é justo, é Deus de amor, mas um Deus que é justo. Se uma pessoa mata, ela pode ser pega e ela vai ser presa. Pode se converter lá, pode ser crente, muitos se convertem lá, mas tem que cumprir a pena. Deus perdoou, mas a pena tem que ser cumprida. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, e a gente vai ler um pouquinho sobre o que eu vou estar trazendo hoje em nome de Jesus. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis, preste atenção, igreja, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi era quê? Era o quê? Rei, né? Então, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele seus servos, e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Versículo 2. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram, porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia, já tinha passado o tempo da menstruação, é isso que está falando ali. Então voltou ela para a sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Pode parar aí, Luli, por favor. Então, assim, a gente já começa a ver. É engraçado, porque quando eu estava preparando essa palavra, eu estava pensando sobre isso.
A nossa vida ela é feita de fases, não é verdade? Existem épocas da nossa vida em que a gente está muito necessitado de alguma coisa, em que a gente corre atrás de muita coisa. A gente às vezes não está estabelecido no trabalho, às vezes não tem uma profissão certa, às vezes não estamos ainda entendendo o nosso chamado dentro da igreja, e tantas outras coisas, e a gente fica naquela ânsia, naquela busca de se achar. Principalmente na adolescência, tem muito isso, né, que o adolescente, às vezes, não sabe qual a profissão que vai ser. E a vida da gente, nesse tempo, parece que o tempo passa rápido, parece que as coisas aceleram, não é verdade? E anda tudo muito rápido, e você, às vezes, não tem nem tempo para pensar em besteira, não é verdade? Não tem nem tempo para pensar em coisas que não convêm. Eu me lembro que quando as crianças eram pequenas, Paulinho, Rafael e eu e Dudu, a gente, para tudo quanto é lugar, a gente ia de bicicleta. Eu com um na bicicleta, Dudu com outro na bicicleta. Eles cresceram, cada um tinha uma bicicleta. Quando o Rafael nasceu, a gente tinha uma cargueira. Dudu carregava os 4 na cargueira. E a gente ia daqui, morava aqui, ia lá para a igreja presbiteriana, e aquilo era uma alegria para a gente. O Senhor nos fez evoluir. A gente hoje não anda mais de bicicleta. Até queria uma bicicleta para ver se eu fazia um exercício, mas só ando de moto ou de carro. A gente evoluiu. E quando a gente evolui, o que a gente faz? Dá uma relaxada. Não é assim que acontece? A gente relaxa. Estou bem. Estou de carro. Não preciso sair correndo, não preciso pegar a bicicleta, não vou chegar suado no lugar. Mas aí que mora o perigo. O perigo mora exatamente quando a gente relaxa. O perigo mora exatamente quando a gente pensa assim, estou bem, estou abastado, né? Eu me lembro até da passagem que fala isso, estou abastado, não tenho falta de nada. E talvez é nessa hora que o Senhor vai requerer uma posição minha e sua. A Bíblia conta que Davi, vocês sabem a história de Davi, quando Deus chamou Davi, lá em 1 Samuel, que Samuel foi até o pai e chamou primeiro filho, segundo, terceiro, até o 7º, e o Senhor falou, não tem mais filho nenhum, tinha um menininho ruivo, de aparência como? Aparência gentil, um menininho, que cuidava das poucas ovelhas malhadas. Ninguém dava nada por Davi, ninguém dava. Mas a Bíblia conta que lá, enquanto Davi tinha essa aparência gentil, cuidava das ovelhas malhadas do pai, ele matou um leão, ele matou um urso, ele compunha as músicas tocando a harpa. Quem via Davi? Alguém via Davi? Deus via. E Deus chamou Davi, Deus ungiu Davi. E Davi, ele foi crescendo. A gente, quando lê a história, a gente vê o crescimento. Que ele chegou, recebeu a unção, foi lá no campo, viu o Golias lá afrontando, chegou com uma funda, né, uma tiradeira, uma funda com 5 pedras, vai lá, afronta o gigante, e o gigante vem falando um monte de palavrões, falando um monte de coisa, e ele fala assim, você vem contra mim, com espada e com lança, eu vou contra você em nome do Senhor, e taca aquela pedra no gigante, derruba aquele gigante, e mata o gigante. E outras situações, quando Saul ficava endemoniado, quem ia lá tocar a harpa? Davi, para o demônio sair de Saul. Virou capitão do exército de Saul. Foi perseguido por Saul por causa de uma cantoria. Saul matou 1000, mas Davi matou e ali foi perseguido. Teve a oportunidade de matar Saul, mas não matou, porque ele falou, ai de mim se mexer no ungido do Senhor. O homem foi galgando, gente. Ele foi crescendo da forma mais, que é mais saudável que existe. Porque ele foi vendo realmente o mover de Deus em tudo que ele fazia. Quando ele chegou no estado pleno, vocês estão entendendo? Quando ele chegou na plenitude, aí capítulo 11 de 2 Samuel, que no tempo em que os reis saíam para guerrear, ele já tinha um exército muito equipado. Ele já tinha muita gente trabalhando para ele, não tinha necessidade dele ir lá para a guerra, sujar as mãozinhas dele com sangue. Esse que é o grande problema da nossa vida, igreja. E só puxar um gancho aqui para nós. Crente nunca relaxa. Crente nunca fala assim, hoje vou ficar de boa. Crente no Senhor, servo do Senhor, nunca relaxa. Você pode ir viajar. Lá,
Deus vai te dar um campo missionário para você pregar. Você fala assim, eu vou viajar, eu quero ficar uma semana descansando, eu só não quero orar, mas quem é crente no Senhor não relaxa, porque lá o Senhor vai mover, lá o Senhor vai trazer pessoas para você falar, lá o Senhor vai mover o que tem que fazer. Esse é o crente verdadeiro, filho de Deus verdadeiro. Mas Davi achou que podia relaxar. Ele entrou num pecado chamado ócio. Eu até escrevi aqui, ociosidade, cabeça vazia. E tem um ditado que as pessoas falam, cabeça vazia é oficina de Satanás, do diabo. Porque a mente da gente, assim como o nosso corpo, ele foi feito para se movimentar. Ele foi feito para se ocupar. Ele foi feito para você ficar pensando, arquitetando coisas boas em nome de Jesus, maquinando coisas boas em nome de Jesus, mas a mente da gente foi feita para isso. Se você não está levando para um lado, Satanás entra aí e te leva para outro lado. Ele entrou no pecado da ociosidade. E diz a Bíblia que ele, no momento lá, ele andou no terraço dele. Quando ele anda lá no terraço, ele olha para a casa da vizinha e tem uma vizinha lá, peladona, desculpa a expressão, tomando banho. Aí existem pessoas que falam assim, mas ela quis se exibir. Gente, se ele estivesse na guerra, se ela quisesse se exibir ou não, ele não teria olhos para ela. Está entendendo? Porque tem gente que gosta de jogar a culpa em cima do outro. O pecado, gente, é meu. O pecado é seu. Queixa-se dos seus próprios pecados, né? Às vezes a gente é igual a Adão, sabe? A mulher que tu me deste. A serpente me enganou. A gente tem uma mania de jogar a culpa para cima do outro. O pecado é meu. E a Bíblia fala que Davi estava lá olhando. Davi não tinha problema de falta de mulher. Davi, nessa época, já tinha 3 esposas. E Davi podia ter quantas esposas quisessem, porque como rei, lá dentro da cultura deles, é natural ter muitas mulheres. Ele podia ter quantas mulheres ele quisesse. Salomão teve 1000 só. Mas ele cobiçou o que não era dele. Gente, vamos lá. A gente cobiça? Cobiça. Entre você cobiçar, é o pecado. Mas entre você cobiçar, desejar tão ardentemente, ir lá, chamar a mulher, se deitar com a mulher, já é pecado pra caramba. Mas ele não parou aí. Eu não quero ler o restante, né, que a gente vai ler mais 2 capítulos, só para a gente não se estender muito. Ele não parou aí. Ele chamou a mulher, deitou com a mulher engravidou. A mulher engravidou. E ela chegou e mandou recado, estou grávida. O que ele fez? Urias era servo dele. Era um soldado que trabalhava para ele. Aí vocês param para pensar, gente, um homem segundo o coração de Deus, não parece que é uma coisa que não combina? Não é verdade? Como assim? Ele manda chamar Urias, dá um monte de bebidas para Urias, Urias fica alegre, e fala para ele, vai para casa, vai para tua casa, vai lá para tua mulher, vai lá. Urias era tão fiel a ele, que não quis, porque Urias pensou, como eu vou para casa para me deleitar com a minha mulher, né, enquanto os meus amigos estão na guerra? E ele ficou sentado na porta lá, na porta de Davi, não foi para a guerra. E o que acontece? Davi, já que ele não foi, fez um bilhete para Joabe, falar para Joabe, coloca onde tiver a guerra tiver mais difícil, coloca Urias na frente. Pega o bilhete, vira o bilhete e entrega para Urias levar o bilhete. E aquele homem tão fiel. Gente, quem de nós não abriria o bilhete para ler? Quem de nós, né? Abriria assim só para ver de... O homem era tão fiel a ele. Era tão fiel que ele foi e entregou para Joabe. Joabe leu e colocou ele na frente de batalha e ele veio a morrer. E quando Joabe manda a notícia, e ele estava falando que muitos morreram, inclusive Urias. Davi descansou o seu coração. Mas até então, Davi estava pleno, achando que, como rei, ele tinha autonomia, não sei se é essa palavra, ele podia fazer direito de fazer o que quisesse. E ficou pleno. Quando a mulher passou o tempo do luto, mandou chamar Batseba, casou com Batseba, tudo bonitinho, arrumadinho, direitinho, como se nada tivesse acontecendo. Mas o Deus que tudo vê estava vendo, e é sobre isso que nós vamos continuar falando. Capítulo 12, Luli, por favor. Então, a gente vê a oportunidade, a ociosidade, maldade, malícia,
adultério, homicídio. Até aí. Fala assim no capítulo 12. E o Senhor enviou Natã a Davi. Natã era um profeta nessa época, né? E o Senhor enviou Natã a Davi, apressando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos, do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse, preste atenção no que ele falou para Natã, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Preste atenção agora. E pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Lembra do quadruplicado, vou falar depois. Então disse Natã a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa do teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. A Urias, o heteu, feristes a espada, e a sua mulher tomaste por sua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da sua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Eu quero ler até aquele pede perdão. É o último? Não. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo. Isso foi Absalão que fez, ao qual se deitará com as suas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado e não morrerás. Gente, isso é terrível. É terrível, porque até então, quanto tempo já tinha se passado? Quanto tempo já tinha se passado que Davi arquitetou todo um mal, matou um homem inocente, adulterou, engravidou a mulher que não era dele. E ele estava lá rei. Acredito que ele continuava indo na igreja, vamos botar essa colocação nossa aqui. Acredito que ele continuava fazendo seus rituais de sacrifício. Acredito que ele estava achando que estava bem, porque como rei ele achava que poderia fazer o que estava fazendo. Mas quando a palavra de Deus veio para ele, Natã, ele usou uma parábola para mexer com Davi. A primeira coisa que a gente vê, que quando a justiça de Davi, que quando Davi ouve a parábola, fala assim, que esse homem morra. Quem fez tal coisa, que morra. Que seja quadruplicado o que ele fez. Que seja quadruplicado o que ele fez. E o Senhor fala através de Natã: esse homem é você. Esse homem é você. E o Senhor foi falando ali para ele tudo que Deus deu para ele. Gente, isso precisa estar no nosso coração ardendo, porque Deus perdoou o pecado de Davi, sim ou não? Sim. Mas qual foi a sentença que Deus falou para ele? A espada nunca sairá da sua família. Davi teve essa perda quadruplicada. Eu falei errado, né? Quadruplicada. É minha língua que não vai. Ele teve essa perda de 4 pessoas na sua família que morreram. A primeira pessoa que morreu foi o bebê. Aqui nesse capítulo 12, Deus fere aquela criança. Deus fere aquela criança adoece, ele clama, ele ora, ele jejua, ele clama ali, e o Senhor, primeira pessoa que Deus mata, aquela criança.
A segunda pessoa que Deus mata, a gente vai ler agora em capítulo 13 de 2 Samuel. Só para a gente continuar a história, que depois eu vou contar a história. A gente só vai ler e depois a gente conta. 2 Samuel, capítulo 13. E aconteceu depois disso que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e pareceu aos olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe alguma coisa. Tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e era Jonadab, homem muito sagaz, o qual lhe disse: por que tu, de dia em dia, tanto emagrece, sendo filho do rei? Não me farás saber a mim? Então lhe disse Aminon: amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama e finge-te de doente. E quando teu pai te vier visitar, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e que me dê de comer pão e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Só até aí, que aí eu vou contar o restante da história. Davi foi perdoado? Foi. Davi teve a primeira perda? Teve. A primeira perda foi o bebê que foi morto. O próprio Deus feriu. Nessa história aí já tinha se passado um tempo, já estava tudo bem calmo, estava tudo tranquilo. A história conta que um dos filhos de Davi, Aminon, porque Davi, gente, foi um grande rei, tá? Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele foi um péssimo pai. Que isso fique registrado. Porque às vezes a gente valoriza muito isso aqui, né? A gente valoriza estar na igreja, a gente valoriza fazer o que a gente faz, cantar, pregar, ir, fazer a obra missionária, mas nós, às vezes, não somos pastores dentro da nossa própria casa. O nosso primeiro ministério é a nossa família. Que isso fique gravado em nosso coração. Por que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa casa por falta de zelo nosso, por não pregar a verdade? Os nossos filhos vão ter as decisões deles? Vão. Mas que a gente permaneça no lugar de repreensão, que a gente permaneça no lugar de ensinar a verdade, de viver a verdade dentro da nossa casa. Davi foi um homem muito omisso. Como ele ficou envolvido em muitas guerras, como ele ficou envolvido em muitas coisas, a casa dele ficou abandonada. E a história conta que Aminon, um dos filhos dele, que era irmão Absalão, tinha uma irmã chamada Tamar, que era meia irmã. E Aminon ficou apaixonado pela meia irmã. Mas foi uma paixão doentia. Foi uma paixão diabólica. E a gente tem que ter cuidado com essas coisas, porque sempre do nosso lado existem alguns amigos da onça, como Jonadab, que, sabendo o que estava no coração do amigo, foi aconselhar para aquilo que era errado. Por que isso não faz assim? Finge que está doente. Teu pai vai vir te visitar, porque o pai só visitava quando os filhos estavam doentes. Quando teu pai vir te visitar, fala que você está doente, que precisa comer a comida que tua irmã fizer Tamar. Não tem nenhum problema nisso. E foi o que ele fez. Fingiu-se de doente. O pai foi visitar Davi. Ele falou: pai, eu preciso comer do que Tamar fizer. E ele foi lá, liberou que Tamar fosse lá. E nessa história que Tamar está com Aminon, está ali, ele manda todo mundo embora e simplesmente violenta a sua irmã. Porque ele está enamorado, ele está apaixonado. Ele violenta a sua irmã. E o pior do que isso, quando ele acaba de violentar ela, de fazer o que ele queria fazer, ele toma nojo dela. A Bíblia fala assim, gente, ele toma nojo. Ele fica com asco dela. E manda ela embora. Nisso que ela manda embora, ela fica desesperada porque ela era uma virgem. Gente, naquela época, as virgens era muito diferente de hoje. As virgens, elas andavam, ainda mais as virgens reais, filha do rei, elas andavam com roupas diferenciadas para que as pessoas olhassem, saber que não era uma mulher da vida, como era falado naquela época, uma menina direita, de família. E ela falou: como que eu vou embora assim? Você me desonrou e pede ao meu pai para casar comigo. E ele simplesmente expulsa ela de lá. E Davi ficou sabendo. Davi fez o quê? Ficou muito irado. Só isso. Ficou muito irado. Não fez nenhuma reunião de família. Não chamou Aminon para conversar. Não chamou Absalão, porque Absalão era irmão, principalmente de Tamar, para conversar. E por 2 anos ficou aquele silêncio. Aí Absalão fez uma festa e mandou chamar Aminon. E Absalão mata Aminon. Quadruplicado.
morreu o bebê. Nessa história morre Aminon. 2. A espada não sairá da sua casa. Davi foi perdoado? Sim ou não? A consequência do pecado ficou? É isso que a gente precisa ter na nossa vida. Deus perdoa pecado? Perdoa. A consequência, ela é aliviada? Pode até ser, mas é pesada demais. O terceiro a morrer foi Absalão. Absalão começou a perseguir o pai, por quê? Histórias mal resolvidas. Ele ainda não, o pai, depois que ele matou Aminon, ficou fugido, o pai não foi nem atrás, não quis nem conversar, não quis saber. Aí, em um certo momento, mandou chamar Absalão, mas eu não quero olhar para a cara dele. Gente, é só você ler aqui os capítulos subsequentes, daqui de 2 Samuel. Não quero saber. Ele maquinou tomar o reino do pai. E nisso que ele começa a perseguir o pai, ele fica preso pelos cabelos dele, que era bem bonitão e cabeludo, ele fica preso e ali ele é morto. Davi chora amargamente a morte de Absalão, sabe por quê? Existe algo que tem dentro de nós de sentimento de culpa. Eu acho que na hora que o filho, que ele já perde 3, eu acho que essa espada aqui começou, a espada da palavra de Deus começou a cutucar ele e falou assim, gente, aonde foi que eu errei? E o último a morrer foi Adonias, que já está lá mais na frente. Adonias foi outro filho que também se rebelou contra o pai e foi morto. Quadruplicado. 4 filhos mortos por um pecado não simples, mas que ele achou que estava bem, que ele achou que estava tudo ok. Essa palavra, igreja, é necessária falar, sabe por quê? A gente vai para Salmo 51, que foi a confissão que ele fez. Porque hoje não se fala mais de pecado nas igrejas. Hoje não se fala mais de consequência de pecado. Hoje se fala assim, o pastor está aqui, ele pode muito bem, ele que visita as igrejas sabe muito bem. Hoje é muita palavra motivacional. Igreja, eu entendo que o nosso Deus é um Deus que nos motiva, eu entendo que o nosso Deus é um Deus que quer que a gente alcance muitas coisas. Mas se a gente não entender os princípios, você pode alcançar tudo nesse mundo. Você pode ter uma casa, você pode ter uma casa de praia, você pode ter um salário rico, você pode ter o que tiver. Mas se você não tiver o temor ao Senhor, a palavra de Deus fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Você não desfruta. Davi, com tudo que ele viveu, Davi no final da vida, sabe como que Davi morreu? Quando ele ficou velho, tendo um monte de mulheres, teve que ser contratada uma menina nova, virgem, para aquecê-lo. Cadê as mulheres dele? Morreu sozinho. Vocês estão entendendo, igreja? Morreu sozinho. Teve que buscar uma virgem para aquecê-lo, porque não tinha ninguém para aquecer. Cadê um homem com 4 mulheres? Não tinha nenhuma mulher lá para aquecer ele, não, mano, né? Morreu sozinho por causa de um pecado, por causa de uma aventura, sabe? Eu quero viver porque eu tenho que ser feliz. Eu quero viver porque minha vida está muito monótona. Cuidado com as consequências do pecado. Cuidado, porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Não estou trazendo essa palavra, igreja, para trazer peso. Eu estou trazendo essa palavra para que a gente observe os caminhos pelo qual nós temos andado. Porque hoje o que eu vejo, a gente que é pastor, a gente ouve muitas histórias, parece que não se tem mais temor. É escândalos em cima de escândalos, pastores que fazem coisas erradas e estão na vida errada e continuam fazendo live, continuem pedindo, inclusive, para o Pix, o dízimo. Eu fiquei sabendo de um pastor que veio a público esses dias, que está fazendo live toda segunda-feira. E uma amiga minha falou assim, olha, ele está tomando o mesmo caminho do Caio Fábio. Não sei quem conheceu o Caio Fábio aqui, um grande pastor, mas que caiu no pecado de adultério, mas nunca confessou. Ele queria ficar, nunca quis descer, ficar lá no tempo da humilhação, porque tem o tempo da humilhação. E é esse tempo da humilhação que Deus mais fala com a gente. Não quis. E hoje vocês podem olhar nas redes sociais quem é Caio Fábio. Quase um herege. Muitas coisas que ele fala é legal, mas quase um herege, porque desacreditou, cospe no prato em que comeu. E eu creio que Deus não quer que a gente viva isso. Eu creio que Deus, Ele quer que a gente olhe para os nossos pecados e fale, Senhor, me ajude a vencer. Eu não quero cair, porque se eu cair, pecado de um é pecado de todo, igreja. Pensa assim. Se eu caio, eu faço a igreja cair junto comigo. Se você cai, você faz a igreja cair junto com você. Mas como assim, pastora? Eu só xinguei um palavrão, eu só não paguei uma conta, eu só devo todo mundo.
Você faz porque é um corpo. É um corpo que caminha junto. É um corpo que precisa caminhar com todas as debilidades que a gente tem. A gente precisa caminhar junto. Então, se eu peco, eu faço o outro pecar. Mas se eu venço, eu também faço o outro vencer. E eu quero terminar essa palavra com Isaías, Salmo de número 51. Foi quando Davi ele fez essa confissão diante do Senhor. Ele, aqui na minha Bíblia, fala até assim, Salmo de Davi, para o músico Mor, quando o profeta Natã veio a ele, depois dele ter possuído a Batseba. Então, esse salmo foi a resposta que ele deu a Deus. Esse salmo foi a resposta que, quando o pecado dele foi descoberto, quando o pecado dele foi denunciado, foi a resposta que ele deu a Deus. E, às vezes, a nossa resposta que a gente faz a Deus quando o nosso pecado é denunciado, quando o nosso pecado é descoberto, a gente fala assim, mas, Senhor, ninguém aqui na minha casa me ajuda. Meu marido não me ajuda, por isso que eu estou vivendo dessa forma dissoluta. Senhor, eu fiz isso porque o meu amigo do meu trabalho, ele falou que não tem nada a ver. Senhor, eu fiz isso porque... Não, Davi, ele assume o seu erro. E ele fala dele, ele confessa o seu pecado. Então, que isso fique como uma resposta para nossos corações. Do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Mas eu sou assim porque tua mãe... Ninguém vai responder pelos pecados dos pais. Ninguém mais... porque a inclinação da minha família é assim, porque a inclinação do meu pai era assim. Cada um vai se responder pelos seus próprios pecados. Aquele que confessa, a palavra de Deus em 1 João fala assim, aquele que se confessares o vosso pecado, ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Mas tem que ser confessado. Deus sabe? Sabe. Mas você precisa confessar. Porque talvez você não saiba. Ou você precisa tomar consciência do teu pecado. Olha o que Davi fala aqui. Vamos ler ali. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, olha o que ele fala, contra ti somente pequei e fiz o que era mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade eu fui formado e em pecado concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozes os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões, iniquidades. O último versículo eu vou ler esse. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ele reconheceu o seu pecado. Ele fala, tem misericórdia de mim. Ele não falou assim, tem misericórdia daquela mulher que ficava me seduzindo lá, tomando banho nua naquele lugar. Não falava, ele falou, tem misericórdia de mim, eu pequei contra ti, eu pequei, eu errei, eu fiz o que era errado diante da tua presença. Por isso que o Senhor é justo quando o Senhor fala comigo e me requer o acerto. O Senhor é justo porque eu errei, porque eu pequei. E às vezes a gente vem diante da presença do Senhor com os nossos achismos, a gente vem diante da presença do Senhor falando, mas Deus, o Senhor tem que entender que a minha vida é muito difícil. Gente, Deus, Ele vê todas as coisas. Não tem nada que você fale para Deus que possa surpreendê-lo. Ele sabe da tua vida, Ele sabe de onde você veio, de onde eu vim, quem nós somos, Ele sabe da nossa história. Ele sabe exatamente de onde Ele me tirou e te tirou. E por isso Ele requer de mim, de você, um posicionamento. Fala mesmo, foi o que o pastor falou aqui. Senhor, não estou nem querendo ir no culto. Estou cansada, estou cansado. Mas Deus, eu não quero enganar o Senhor. Eu quero estar diante de Ti com o coração aberto. Eu quero estar diante de Ti puro diante da Tua presença. E eu queria que você colocasse sua vida diante do Senhor e pedisse perdão. Falasse para o Senhor, Senhor, tem alguma coisa em mim que
que tem me atrapalhado, porque às vezes a gente acha que pecado é prostituição, adultério, fofoca e mentira. Roubo também, né? Aí, se eu não fumo, eu não bebo, eu não adultero, eu não me prostituo, não tenho pecado. Mas pecado, gente, é tudo aquilo que me desvia do alvo. É tudo aquilo que me tira do propósito de Deus. Existem coisas hoje que nos tiram do propósito de Deus que aparentemente não é pecado, mas que se torna pecado porque tem me tirado do propósito. Fala com o Senhor, pergunta para Ele.